Mas se eu ganhasse o salário mínimo, eu pensaria: por que eu sou tão incapacitado que o meu trabalho vale o mínimo? Estabeleceu uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Por que o nosso salário mínimo é tão baixo? Ou então, por que o nosso salário mínimo não sobe numa velocidade tão rápida? O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. No Brasil, ele é estabelecido por lei e ele é reavaliado todos os anos com base na inflação. E o seu valor é definido com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir a sua sobrevivência. E muita gente reclama, né? O salário mínimo está baixo. Reconheço que está baixo. Mas a gente não tem como aumentar. Alterou para R$ 1.320 o valor do salário através de uma medida provisória. Bom, hoje eu quero comentar sobre um dos maiores enganos da nossa sociedade, que é o salário mínimo. Uma ferramenta que, em teoria, devia garantir o bem-estar do trabalhador, mas que, na realidade, perpetua pobreza e desigualdade. O salário mínimo tem vários impactos sobre quem está prestes a começar no mercado de trabalho e, especialmente, para as pessoas que não possuem experiência e nem escolaridade. E hoje nós vamos decorrer desde o início da história do porquê se estipulou um salário mínimo até como resolver isso. O salário mínimo foi instituído nos Estados Unidos na década de 1930 com a intenção aparentemente louvável, né? De, entre aspas, combater o racismo. Naquela época, os afro-americanos eram frequentemente pagos menos que os brancos, que isso torna uma mão de obra mais atrativa para os empresários. Isso resultava em uma taxa de desemprego mais elevada. Isso resultava em uma taxa de desemprego mais elevada da população branca. Embora seja ruim essa desigualdade racial, a introdução em si de um salário mínimo acaba levando o desemprego entre outras etnias, uma vez que o livre mercado foi comprometido e os empresários não enfrentam as consequências capitalistas. Desde então, o salário mínimo tem sido ajustado anualmente para que esses, entre aspas, ajustes alcancem a inflação. Isso resulta em uma constante perda do poder de compra do trabalhador, que já luta para sobreviver com o salário mínimo. E isso gera muitas coisas, né? Como o aumento de desemprego entre os iniciantes. Pois tem N fatores, como custo de contratação. Os empregadores ficam entre demitir um funcionário e empregar outro, porque contratar um trabalhador inexperiente ou com baixa escolaridade e ser obrigado a pagar um salário mínimo, entre aspas, alto para ele, é complicado para uma empresa. Um empregador pensa nisso, porque aquele funcionário, nos primeiros 2, 3 meses, ele só vai gerar gasto. E isso causa a redução de vagas, porque ao aumentar o custo de contratação, as empresas tendem a reduzir o salário delas. Porque se você vai ter que demitir um funcionário logo logo, você vai ter que fazer um acerto. O seu acerto é com base com o que você ganha. Quanto mais você ganha, mais tem um acerto. E mais taxas você tem que pagar pro governo, né? E isso gera dificuldade de obter experiência, que é aquela famosa porta de entrada, o primeiro emprego dos jovens aí, quem tem 16, 17, 18 anos, é muito difícil conseguir o primeiro emprego. Se você não tem habilidade, se você não tem experiência. E se o salário mínimo for muito alto, eles podem preferir contratar trabalhador mais experiente para exercer essa função. Assim, o jovem, ou quem não trabalha, ou quem tem menos escolaridade, fica com a dificuldade de desenvolver novas habilidades se não tem oportunidade de trabalhar. Mas vamos lá. Mas quem está por trás disso também é o sistema fiduciário e a desvalorização da moeda. Por trás da desvalorização do sistema, os governos, bancos centrais, que vocês já sabem, podem imprimir dinheiro à vontade, que inevitavelmente gera inflação. E o trabalhador comum sofre com isso, como vocês já viram no vídeo aí, eu vou estar deixando o card, como é que isso altera a nossa vida. Além disso, o sistema fiduciário é extremamente suscetível a crises econômicas, que
leva milhares das pessoas aí da população, o desemprego, a pobreza e etc. A impressão descontrolada de dinheiro causa isso. E gera um ciclo vicioso de dívidas e juros e etc. Bom, para uma empresa ou indústria se destacar no mercado, é necessário oferecer uma qualidade na produção dela. E isso só é alcançado através de mão de obra qualificada, para ela se destaque. Quando não tem competição no mercado, quem contrata essas pessoas não tem nenhum incentivo para remunerar essas pessoas que tenham uma mão de obra adequada. Ou seja, os trabalhadores vão lá, fazem o serviço deles e a empresa só cumpre uma lei, só paga eles porque existe uma lei. E os salários mínimos, além de restringirem a liberdade, vão empobrecer as pessoas. Imagine se cada empresa tivesse a liberdade de definir o salário que ela deseja pagar. As pessoas teriam escolha de buscar emprego melhor, buscar um emprego mais perto de casa, buscar um emprego que ela se sente bem trabalhando. E no mercado isso se traduziria em empresas que pagam salários mais baixos, enfrentando desafios, já que não teriam mão de obra qualificada. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que está começando, assim como o trabalhador tem que começar, empresas têm que começar também. E talvez o microempreendedor optaria por uma mão de obra menos qualificada, uma carga horária reduzida, desde que o empregado concordasse com isso e todo mundo sairia ganhando com isso. Esses são os princípios do livre mercado e da mão de obra: oferta e demanda. Os salários são determinados pela oferta de trabalhadores disponíveis e a demanda por esses trabalhos pela empresa. Tem a competição, as empresas competem por trabalhadores e oferecem salários maiores, menores e condições de trabalho, benefícios. Ou seja, poxa, eu tô vendo que a minha concorrente ali, a empresa concorrente está contratando mais funcionário, tá indo mais funcionário para lá. Deixa eu ver aqui, quais são os benefícios que ela está oferecendo? Eu posso oferecer esses benefícios também, eu posso oferecer mais benefício e posso aumentar o salário. Entende? E a mobilidade, os trabalhadores têm a liberdade de se mover entre empregos em busca de melhores oportunidades. Porque as empresas vão poder ajustar os salários delas conforme necessário para atrair e manter a mão de obra qualificada e os talentos das pessoas. Alguns países não têm salário mínimo. Alguns países de primeiro mundo. E isso pode ser até estranho você ouvir de primeira. Bom, só confirma a teoria do livre mercado, certo? Na Suécia, por exemplo, o sistema na Suécia não tem um salário mínimo nacional. Em vez disso, os salários são negociados entre os sindicatos e empregadores através de convenções coletivas. Isso permitindo a flexibilidade de ajustes conforme a situação econômica e a necessidade do setor. O sistema pode resultar em salários mais elevados, melhores condições de trabalho, em comparação a um sistema de salário mínimo imposto pelo governo. Pois você tem a capacidade de renegociar com o seu patrão. Vai lá, ó. Tô vendo aqui que a empresa está crescendo e que a gente está trabalhando mais, a gente quer um salário maior. Outro exemplo de país que não tem salário mínimo é a Itália. A Itália, os salários são geralmente definidos por negociações coletivas. Assim como a Suécia, os salários são geralmente definidos por negociações coletivas. E estes acordos cobrem a maioria dos trabalhadores e setores no geral. A ausência de um salário mínimo nacional permite a flexibilidade dos salários serem reajustados de acordo com as condições econômicas do país e do específico setor. Resulta em uma estrutura salarial que reflete a produtividade e a demanda do mercado de trabalho. Ou seja, se tem um setor crescendo na cidade, o setor de obras, logicamente o empregador que está contratando a mão de obra para obras e um serviço mais pesado, ele vai pagar mais.
Se tem um serviço de instalação de ar-condicionado crescendo na cidade, o empregador ele vai procurar uma mão de obra mais qualificada e ele vai pagar mais por aquela mão de obra. Porque tá dentro da oferta e demanda. A oferta de instalador de ar, a oferta de ar tá crescendo. A oferta de instalador de ar tá crescendo. E a demanda, com o tempo, vai crescer também. Porque as pessoas vão ver que aquilo tá dando dinheiro e as pessoas vão buscar se qualificar. E as vantagens, essas são as vantagens do livre mercado na mão de obra. Pro trabalhador, não é só benefício para o patrão. Você permite que o empregado tenha flexibilidade, que ele possa fazer um horário reduzido. Ou seja, ele vai lá, ele pode entrar em um contrato com o patrão. Em vez de ele fazer as 8 horas de carga horária, ele vai lá, faz o que tem que fazer, recebe por dia ou recebe mensal e vai embora. Ele não tem que ficar 8 horas preso na empresa. E isso aumenta a inovação e a eficiência. Ou seja, às vezes você fica 1, 2 horas aí, você que tem um emprego CLT, você fica 1 ou 2 horas ali ocioso, o tempo sem fazer nada, porque, por exemplo, quando você chega ali bem no comecinho, ou quando você tá prestes a sair, você geralmente não faz muita coisa. Você faz mais coisas no horário de pico ali, no horário de almoço, ou quando volta do almoço. E isso, querendo ou não, é um custo. É um custo tanto para você, porque tá custando a sua vida, horas da sua vida, e é um custo tanto pro patrão. E isso tira também a oportunidade de crescimento. O trabalhador que tem mais tempo de trabalhar e tem um trabalho qualificado, isso gera mais oportunidade para ele. Porque em vez de ele se matar de trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar 6 horas que seja, mas ele vai fazer o trabalho excelente, entendeu? Ele não vai ficar adiando, jogando o trabalho para frente. Ou seja, quando o governo estipula um salário mínimo, isso pode acabar acarretando em um aumento de desemprego, especialmente os trabalhadores menos qualificados, jovens e inexperientes. O empregador pode optar ou não por contratar essas pessoas. Ah, não vou, não quero me dar o trabalho de contratar essa pessoa inexperiente, porque isso vai me gerar muito custo. E acaba gerando subemprego. Os trabalhadores que não aceitam isso, eles são forçados a ir para um subemprego. Seja emprego meio período, seja emprego que não utiliza plenamente suas habilidades, seja um emprego mais difícil, né? Tem gente que fala que subemprego está na categoria de receber até 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo e meio. Aí a gente ia ter que... Aí eu vou fazer outro vídeo sobre subemprego. Mas a questão é que isso, querendo ou não, aumenta a informalidade. Você gera um mercado de trabalho informal. Porque a economia do país está menos desenvolvida por causa do alto desemprego. E isso gera os trabalhadores operar no mercado informal, onde as proteções legais são mínimas e os salários podem ser mais altos que o esperado. Ou seja, na carteira você ganha no líquido, né? No bruto, no caso. No bruto você ganha 1.800, mas no líquido você só ganha 1.400, cara. Então, tem R$400 indo aí pro governo. E isso pro trabalhador é muito frustrante. Querendo ou não, são R$400, cara. R$400 faz muita diferença na vida de algumas pessoas. E assim como gera uma pressão no trabalhador, gera uma pressão também nas pequenas empresas. Pequenas empresas, startups, o microempreendedor, geralmente vai operar com a margem de lucro mais apertada para poder absorver tudo isso, esses custos adicionais de salário mais alto. E isso ocorre no que ocorre, a gente já sabe, fechamento de negócios, pessoas que vão à falência aí, que pegam empréstimo e se endivida todo. Porque é uma das únicas maneiras que a pessoa encontra de continuar mantendo seu negócio até o último ali.
retira também a competitividade. Porque as pequenas empresas são menos competitivas em relação às grandes corporações. Porque as grandes corporações, elas podem absorver um lucro, um custo maior, né? Elas podem tomar decisões de risco, porque ela tem um capital para gerar. Agora, um microempreendedor, às vezes, ele não tem esse capital. E, bom, além das distorções do mercado de trabalho, isso ocorre na segmentação do mercado. O salário mínimo cria uma segmentação artificial do mercado de trabalho, onde apenas as pessoas com maior produtividade conseguem empregos formais e vão deixar os trabalhadores de baixa produtividade excluídos. Embora o salário mínimo tenha o objetivo de garantir o padrão de vida mínimo para os trabalhadores, né? Que hoje em dia nem no Brasil você consegue, porque você não consegue viver com salário mínimo aqui. Além disso, além de você não conseguir viver com salário mínimo, tem uma série de efeitos negativos que afetam a economia e a sociedade de várias maneiras. Desemprego, aumento da informalidade, pressão sobre pequenas empresas, inflação, distorção no mercado de trabalho. Algumas das consequências potenciais que podem surgir sobre a implementação de um salário mínimo. É importante considerar que esses impactos e essas políticas salariais são nocivas tanto para o trabalhador quanto para o empreendedor, seja ele microempreendedor, seja ele macro. Isso tudo é muito difícil, entende? E dizem pessoas que o Bitcoin resolve isso, né? Porque ele tem várias características. Ele tem 21 milhões de moedas, ele é resistente à inflação, muito pelo contrário, ele é deflacionário, né? Mas a questão em si é que o salário mínimo é uma fraude. Uma fraude que vai manter as pessoas na pobreza. Agora, imagina uma sociedade onde o governo não interfere nos salários, onde as livres trocas, livres mercado entre os empregadores e os trabalhadores determinam o valor justo de cada emprego. Ou seja, obviamente tem empregos que vão valer mais e tem empregos que vão valer menos. Assim como o serviço de um médico é mais importante do serviço que um taxista. E tem gente que defende que os dois têm que ganhar igual. Né, mas vamos lá. Uma sociedade onde o verdadeiro potencial econômico de cada indivíduo pode florescer e pode ser determinado pela própria mão de obra dele. Os efeitos negativos do salário mínimo são muito claros e pode gerar uma onda aí de catástrofe para o país e para as pessoas. Mas qual que é a solução de tudo isso? É o livre mercado. O livre mercado conserta tudo isso. Que são salários determinados pela oferta e demanda e as empresas competirem pelos trabalhadores, oferecendo melhor condição de trabalho, remuneração justa, às vezes benefício, ter a empresa perto da casa de quem vai trabalhar, ter a empresa no centro, às vezes tudo isso ajuda na hora que o trabalhador vai decidir se ele vai trabalhar ou não nessa empresa. E esses países que eu citei, como Suécia, Itália, tem outros países também, demonstram que um salário mínimo nacional é possível ter um mercado de trabalho dinâmico, flexível e compreende e acolhe o trabalhador também. Que isso seria a real maneira de fazer uma desigualdade de classe e de ajudar realmente o trabalhador. Não é esse comunismo, não é o socialismo. Isso ajudaria o trabalhador. Porque os salários são negociados de uma forma justa. E a flexibilidade permite os reajustes conforme as condições econômicas, que vai beneficiar tanto o trabalhador quanto a empresa. Ou seja, se o trabalhador não quer trabalhar daquele jeito, ou não quer trabalhar nessa empresa, ele vai para outra empresa. E se ele vê que o trabalho dele não está dando, ele vai e qualifica a mão de obra dele.
A verdadeira liberdade econômica só pode ser alcançada quando os indivíduos são livres para negociar os termos em seu trabalho, sem a interferência do governo. Porque o que acontece hoje? O governo interfere em tudo isso. Tudo que você vai fazer, o governo interfere. E é o caminho para uma sociedade mais justa, mais próspera. Porque cada pessoa tem o potencial de alcançar o seu máximo. Hoje em dia, principalmente no seu primeiro emprego, você, às vezes, arruma um primeiro emprego lá de menor aprendiz, uma coisa que você não quer fazer, uma coisa que você não gosta, mas é aquilo, você tem que engolir, entendeu? Você tem que permanecer lá. Até você conseguir outro emprego, ou até você concluir aquela primeira experiência para falar no currículo, colocar no currículo lá bonitinho, e para a próxima empresa que você for, ela olhar o seu currículo e falar, bom, ele se comportou no primeiro emprego, vamos contratar ele. Mas se você teve algum problema nesse primeiro emprego, provavelmente você já condenou seus outros trabalhos. Porque as pessoas vão olhar, primeiramente, o seu currículo e vão colocar suas primeiras experiências em jogo. Então é isso, basicamente esse é o único jeito de resolver o Brasil. E de resolver essa questão do salário mínimo, que provavelmente até agora você não sabia que é uma coisa ruim. Provavelmente você... Sem contar também que se você aumentar o salário mínimo, né? Igual o nosso querido amigo Barba fez aí. Não, vou aumentar o salário mínimo de 1.200 e pouco para 1.320. Você inflaciona os preços de tudo. Você inflaciona serviço, você inflaciona a mão de obra, você inflaciona o preço da comida no mercado. E não é assim que uma economia deve funcionar. Mas coloca aí nos comentários a sua experiência de primeiro emprego, ou às vezes uma experiência ruim que você passou aí, quiser desabafar. Se vocês têm ideia de vídeo, vou lançar um vídeo. Acho que o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre subemprego. Vou conversar com vocês do porquê que o trabalho duro não dignifica o homem. Que seria o subemprego no caso, né? Mas é isso, fechou? Bom, galera. Para encerrar o vídeo aqui, eu tenho uma ferramenta para vocês aqui, ó. Calculadora de salários. Ela tem do líquido pro bruto. Ela tem PJ versus CLT. E tem aqui... Acho que é a mesma coisa aqui. Então, por exemplo, se eu ganho 1.800 aqui, pro meu patrão, eu custo R$2.900, quase R$3.000, entendeu? Então, no próximo vídeo aí também que eu vou trazer como que isso influencia na hora do patrão contratar você, quanto que você vai receber, do porquê que o 13º é uma fraude também. E as pessoas, as pessoas são diferentes, as pessoas têm demandas diferentes. Então, para algumas pessoas no livre mercado, seria certo você discutir se você vai tirar férias, se você vai ter benefícios. Para mim, por exemplo, olha isso aqui, R$1.800. Se eu tivesse o salário bruto, eu recebo R$1.800. Na carteira tá 2.100. Pro meu patrão, eu custo 3.000. E isso aqui, ó, é tudo entre aspas benefícios, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como você vai preferir receber isso aqui na sua mão, em cash, do que em benefíciozinho, entendeu? Fechou? Então, é isso, galera. Falou.